Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do Brasil, dizer que é com imenso carinho que eu retorno ao CENIB, o qual já tive o privilégio de dar aula, de fazer parte do primeiro grupo das aulas de mamografia. Passei o bastão para a Lucimar, que eu tenho certeza que estão em excelentes mãos, mas é sempre um carinho enorme eu estar aqui com vocês. Bom, o tema de hoje que nós fizemos foi a importância da técnica de mamografia, que é o nosso dia a dia e é o que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o mais importante que nós temos. Quando nós falamos em mamografia, o que vem na nossa mente? A técnica, o médico e a proteção radiológica. E hoje nós vamos nos deter ao papel de vocês. Bom, o câncer de mama é o mais temido pelas mulheres de todas as formas, pela alta frequência, pelos efeitos psicológicos que ele causa, alterando a sexualidade da mulher muitas vezes, né? Quando é feita uma mastectomia, uma cirurgia de mama, isso daí altera completamente a parte emocional, levando à desestrutura por completa. Muitas vezes a gente recebe relatos que acabam casamentos, então isso daí altera a vida de uma pessoa e a própria imagem pessoal, principalmente quando faz quimioterapia, que tem toda aquela mudança. No Brasil, é o que mais causa morte entre as mulheres, e só para vocês terem uma ideia, a projeção do INCA de 2020 para 2022 é em torno de 66.280 novos casos para virem para nós. Então, é um índice muito alto, isso daí nos assusta e faz com que cada vez mais a gente lute pela campanha do câncer de mama, que eu acho, inclusive, que isso daí já fez uma mudança muito grande na nossa vida. Bom, isso daí aconteceu como? Em 1991, nós tivemos o início do screening, né? Do rastreamento, foi quando começou a ser incentivado que as mulheres começassem a fazer o exame de mamografia, o que antes não era. A maioria só procurava o médico quando já tinha algum sinal ou sintoma na palpação da mão. Foi evoluindo, em 1992 entrou o cadastramento dos aparelhos que tinham no Brasil, foi quando começou a se cadastrar, foi feito o programa do controle de qualidade e em 1998 teve uma reunião de consenso da radiologia que participou o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Mastologia e de Ginecologia, que eles desenvolveram o BIRADS, que é a nossa ferramenta de hoje em dia. O BIRADS é a linguagem que a gente tenta usar em todo o mundo, né? Principalmente Brasil e Estados Unidos, nós seguimos a mesma preconização, porque isso daí fala com que a gente fale a mesma língua e o que interessa para o médico, toda vez que a gente dá um laudo, é dizer se tem alguma coisa, se tem, o que a gente faz? Controla, faz biópsia ou volta somente daqui a um ano? A mamografia, então, ela é a única técnica de detecção precoce que mostrou ser capaz de mudar o perfil da mortalidade por câncer de mama. Isso daí é muito importante, por quê? Porque pega lesões menores que 1,5 centímetro, ou seja, são lesões que ainda não são palpáveis e havendo uma chance de tratamento conservador, não mutilante, bem como a sobrevida dessa paciente. Então, toda vez, o que a gente fala? Que o nosso objetivo, né, de fazer mamografia anual é exatamente de fazer o diagnóstico precoce, sem que a paciente não tenha sinal ou sintoma. Que ela chegue na clínica para fazer um exame de rotina e a gente consiga, através da mamografia, dar o laudo dessa mulher e detectar uma lesão no início. O que é a mamografia com segurança, né? Quando a gente fala em mamografia com segurança, o que nós queremos dizer com isso? O que vem na cabeça? O que nos dá a certeza que a gente está entregando um serviço de qualidade para aquela paciente que vai fazer a mamografia? Eu acho assim, o que passa pela nossa cabeça é que a gente tenha, primeiro de tudo, um serviço apropriado, dedicado para esse tipo de exame, conforme a Lucimar mostrou, com os aparelhos, né? Não importa que seja o aparelho mais moderno, mas o que nos importa é que tenha uma boa calibração, que esse aparelho esteja no seu pleno funcionamento e, principalmente, que ele seja muito bem operado por vocês. Que a gente tenha técnicos e médicos especializados com capacidade de detectar o exame da melhor forma possível e o acolhimento, que é um dos principais pontos que nós tanto falamos. Esse acolhimento, eu acho que ele
tão importante, eu digo assim, é desde o início da clínica, quer dizer, desde o porteiro que abre a porta para aquela paciente, ela passando para fazer a ficha, até ela chegar nas mãos de vocês para fazer o exame. Quando essa paciente já não é bem recebida lá embaixo, o que acontece? Ela já sobe, né, uma paciente estressada, ela já sobe preocupada, de má vontade, e muitas vezes sobra para vocês e para nós no final de tudo. Então, assim, essa paciente, ela já chega, a maioria delas, né, que é o relato que nós ouvimos e vocês também, é um exame que estressa a paciente. Muitas vezes ela diz que sonhou na véspera com alguma doença, que tinha alguma coisa. Ela nos relata que toma calmante para fazer esse exame, porque é uma história inteira que passa de emoções, de sentimento que essa paciente tem, principalmente aquelas que já têm alguma história prévia, que já retiraram alguma lesão, principalmente as que estão fazendo acompanhamento, que já tiveram câncer de mama. Bom, atualmente, então, é o método mais eficaz para a detecção precoce do câncer de mama. Atualmente, a mamografia, né, ela sendo o método melhor, ela tem que ser indicada e aplicada corretamente para detectar o câncer de mama na sua fase inicial, como já foi dito, e não observada pelo autoexame ou pelo exame do seu médico, né? Porque muitas vezes essa paciente só vai ao mastologista ou ginecologista uma vez por ano. E se aparecer alguma lesão nesse meio, se a paciente não fizer o autoexame, ela não vai pegar essa doença. Então, correto, recomendado pelo Colégio de Radiologia, junto com os outros órgãos de mastologia e ginecologia, que essa paciente faça o segmento anual, né? Não deixe passar nenhum ano, porque a gente sabe que pode aparecer uma lesão nesse intervalo. Bom, e a mamografia, com o avançar dos anos, foi se tornando tão importante, né? O reconhecimento foi a criação pelo Ministério da Saúde do Programa Nacional de Qualidade de Mamografia. Foi criada a Portaria 2898, que é o Programa Nacional de Qualidade, o PNQM, que nós tanto falamos. Foi criado o PNQM, que nós tanto falamos, que tem por objetivo fiscalizar todos os serviços de mamografia do país, velar e garantir que os exames de mamografia oferecidos para a população sejam de qualidade e minimizar a exposição desnecessária ao uso de raio-x. Bom, eu não vou me deter aqui, mas, resumindo, o que esse programa ele faz? Ele vai ver todos os mamógrafos do país que estão cadastrados, tá? É importante dizer isso, que o serviço, para funcionar dentro de todo o contexto, ele tem que estar cadastrado. Ele fiscaliza ali, inicialmente, ele vê a exposição de raio-x que está sendo dada nesse paciente, vai fazer toda a medição, pede com que nós, a gente seleciona filme de ano em ano, de acordo com o que eles pedem, a cada ano tem uma variação de mamas densas, adiposas, posicionamento, mamografias com doença, mamografia normal, para que ele possa avaliar se a nossa mamografia está com qualidade, e os laudos hoje em dia também seguem juntos, que é avaliado também o nosso laudo junto com o posicionamento de vocês. Então, assim, quão é importante o posicionamento novamente, que a Lucimar muito falou, que hoje em dia está sendo analisado não só por nós, mas principalmente também por um Programa Nacional de Qualidade. Quando somos contratados, o que esperam de nós? Eu digo assim, o que esperam de nós? Técnicos, e o que esperam de nós? Médicos. O que eles querem quando nos contratam? Que sejamos somente autômatos, ou seja, que a gente transpareça uma máquina, né, com aparência humana, que vai lá, funciona, sabe que a regra é assim, 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 trata todos os pacientes da mesma forma, todos eles igual, faz aquele exame completamente de acordo com uma regra, esquecendo que cada paciente é um paciente, que cada paciente tem uma história, tem um biotipo, tem uma altura, tem uma emoção diferente. Tem pacientes que a gente sabe que demora os 15 ou 10 minutos que é dedicado para ele, e tem uns que muitas vezes demora, às vezes, meia hora. São pacientes que têm alguma sensação de desmaio, são pacientes que ficam nervosas, que pedem um pouco mais de paciência, e isso daí tem que ser feito, sem dúvida.
Então, aqui, gente, eu trabalho com a Lucimar há 20 anos, que ninguém conte. Esse slide daqui deve ter aproximadamente, acho que uns 15 anos, mas só para vocês verem, ela continua igual. Bom, conhecimento e autonomia técnica na realização do exame. Eu acho que esse conhecimento daqui, o que ele tem que acontecer? Tanto para o técnico, né, ele conhecer e saber o que ele vai fazer, quanto para nós médicos saber o que nós vamos pedir. Isso é de extrema importância, porque diante de uma mamografia que vai por vocês no final, nós precisamos do critério de vocês e também do médico quando ele está assistindo esse exame na Câmara Clara. Quando o médico também vai pedir um posicionamento a mais, ele vai pedir uma incidência a mais, é de extrema importância que conheça todos os recursos que nós podemos fazer, não só do aparelho, como de manipulação daquele paciente. Conhecimentos importantes e necessários, né, são feitos para nós, para todos nós, e tem alguns conhecimentos que é obrigatório, como anatomia radiológica e padrão mamário. Ou seja, toda vez que nós falamos na anatomia da mama, sempre lembrar que a mama fica entre o segundo e o sexto, sétimo arco costal. Isso daqui é muito importante porque temos, às vezes, pacientes que têm uma queixa que vem um pouquinho acima, né, da glândula mamária. Lembrar que o tecido da mama, ele começa aqui em torno do segundo arco costal. Então, eu posso, sim, ter uma lesão que esteja um pouquinho mais acima aqui e seja um câncer de mama. Eu posso ter uma lesão que esteja um pouco abaixo da prega inframamária, né? Tem mamas que são maiores, menores, e tem mamas que são maiores e menores, então a gente tem que saber posicionar essa paciente. Isso daí acontece com a variabilidade pouca, mas é aí que nós vemos a grande diferença de quem está fazendo o exame. Quando essas lesões aparecem fora do padrão normal, fazer todos aqueles posicionamentos, né, até exaurir o máximo para a gente poder detectar essa lesão, seja em qualquer incidência. Cauda de Spencer, a areola, mamilo e a glândula mamária. O padrão mamário também é extremamente importante, principalmente porque todas as vezes que você vai fazer uma mamografia, né, nós sabemos que o padrão da mama ele vai de denso a adiposo. A mama densa, como essa daqui no exemplo, é a mama que tem bastante glândula, que ela tem essa parte branca que significa a glândula mamária, que é uma mama que nós esperamos encontrar na paciente jovem. Na paciente que já entra na menopausa, a gente espera que essa mama seja lipossubstituída. Porém, lembrar que tem pacientes que não têm essa variabilidade, então tem que ser muito bem estudado para poder programar o exame que vocês vão fazer. Poder programar o filtro, o tipo de tudo que vai usar. Bom, então é obrigatório dominar como fazer a anamnese e o posicionamento, seja o posicionamento de rotina e o posicionamento complementar. Lembrando que o posicionamento de rotina, né, é a menina dos olhos inicial que nós vemos, é a partir daqui que vai surgir as nossas dúvidas e nós dependemos de um posicionamento muito bem feito. Lembrar que muitas vezes tem uma lesão que se esconde na parte posterior, na parte superior da mama, isso daí só vai ser detectado através do posicionamento de rotina, sendo muito bem realizado. Conhecer o equipamento. Parece que nós estamos falando que é muito óbvio, mas não é. Isso daqui faz parte para todo mundo, para vocês e para nós. Nós temos que conhecer o modo de operação desse equipamento, saber o que ele nos oferece, saber como que vai funcionar o filtro, o módulo de exposição que vai ser tão falado, os acessórios que ele tem. Nós já nos deparamos com técnicas que às vezes dizem que não fizeram a compressão porque não tinha o compressor especial quando o compressor estava guardado ali dentro do armário. A ampliação e faz com compressor menor. Então, assim, conhecer esses acessórios, saber que estão disponíveis ou, inclusive, nos relatar que não tem para que possa ser providenciado pelo médico. Ainda, conhecer a força de compressão desse aparelho, novamente.
O que nos vai dar a segurança na mamografia no dia a dia, tá? É o posicionamento correto, como nós falamos, o posicionamento do dispositivo automático, que é a fotocélula, que muitas vezes fica retido no mesmo número e não varia de paciente para paciente. Então, novamente, lembrar que cada paciente é diferente, o tipo de mama é diferente, o tamanho de mama é diferente, necessitando muitas vezes ter que alterar toda a técnica que tem no aparelho para cada paciente. Conhecer o equipamento que está trabalhando mais do que nunca, saber que a compressão apropriada é de 11 a 18 quilos, isso daqui é muito importante, porque na maioria dos casos que são pedido complemento, é por falta de compressão dessa mama. Antigamente, né, durante um tempo, nós trocamos de aparelho há pouco tempo, eu trabalho no Fleury, tá? Nós trocamos de aparelho há um pouquinho tempo, e que nos deu a honra de vir escrito do lado quantos quilos foi depositado sobre aquela mão. Tinha dias que eu ia examinar a paciente dizia que adorou o serviço porque praticamente não sentiu que foi feita a mamografia. Ela foi muito rápida e ela gostou muito porque ela não sentiu dor. Não é que a paciente tenha que sentir dor, mas a mama tem que estar corretamente comprimida para a gente poder ter, espalhar todo o tecido da mama. Inclusive aqui de 11 a 18 quilos já foi mudado agora para 20 quilos. Então, assim, um pouquinho mais que a gente tem, inclusive, que fazer. Então, lembrar que muitas vezes se faz o retorno dessa paciente somente por falta dessa compressão. Lembrar a ausência de dobras na pele, né? Anatomia sobreposta, ombro, tecido mamário, movimento que a paciente possa fazer, artefatos que aconteçam, esses artefatos, inclusive, lembrando, pode ser brinco, colar, às vezes a paciente não tira, artefatos que tenham marca-passo, catéter, enfim, para que a gente possa se relatar e seja feita, então, a manobra associada para esse tipo de alteração. E o mais importante de tudo, que é explicar a necessidade de compressão e do posicionamento. Particularmente, acho que aqui é a parte mais importante que acontece, é quando vai ter um contato realmente... Tá? É quando a gente tem que ganhar a confiança da paciente, a simpatia e, principalmente, transmitir para essa paciente uma segurança enorme. Quando se tem alguma insegurança, muitas vezes a paciente percebe, vai perguntar se aquela pessoa que fez a mamografia se é nova, se está na clínica há pouco tempo, e muitas vezes só porque a pessoa ficou um pouco nervosa com aquela paciente. Então, lembrar que todo dia, todo momento, nós temos uma variação enorme de humor dessas pacientes, de educação, e quando a gente entra no serviço, a gente tem que botar os problemas para deixar lá fora e entrar com um sorriso, né? E o paciente ali sempre é o alvo principal nosso. Bom, não podemos deixar de falar no BIRADIOS, eu vou dar uma passada muito rápida para vocês, que como foi falado lá atrás, foi o consenso que se entrou para falarmos a mesma língua, e isso daqui é muito importante na hora que vocês vão avaliar um exame anterior para saber a conduta que vocês vão tomar no exame a ser feito. Então, o BIRADIOS ele é dividido em 6 categorias e na categoria 0, onde nós temos a categoria 1, que é o BIRADIOS negativo, ou seja, aquela mama está completamente normal, não foi achado nada ali, segmento anual. Categoria 2 são as alterações tipicamente benignas, nós fechamos o laudo com segurança, também dizendo para aquela paciente voltar somente daqui a um ano. Categoria 3 são as alterações que aparecem, que nós chamamos de provavelmente benigno, são as alterações que a paciente vai fazer de 6 em 6 meses até completar 2 anos para a estabilidade daquela lesão, para ser considerada benigna. E aqui, o que é muito importante, que toda paciente que vier, que abriu o exame anterior e tiver uma categoria 3, o que nós precisamos? Que vocês vejam o que foi ressaltado e, após feita as incidências de rotina, faça as incidências complementares necessárias para que a gente possa acompanhar esse tipo de lesão. Categoria 4, subdividido em 4A, B e C, nós usamos muito pouco isso ainda aqui no Brasil, mas, enfim, a categoria 4 já tem alguma suspeição à lesão, e a categoria 5 são as lesões altamente suspeitas. Resumindo, categoria 4, categoria 5, indicada a biópsia.
Categoria 6, que é a categoria que surgiu, né, no penúltimo renovação do BIRADS, onde nós já sabemos que aquela paciente ela tem um câncer de mama, ele é confirmado, ela nos traz a biópsia, e muitas vezes ela está fazendo a mamografia porque é um pré-operatório, porque fez quimioterapia neoadjuvante, quer saber se a lesão permanece ou se reduziu. Categoria 0, quando nós temos algum complemento a fazer daquela mamografia, seja complementar por ultrassonografia, seja complementar por ressonância magnética, e aqui uma ressalva. Há muito tempo atrás, essa categoria 0, ela era utilizada também para paciente vir fazer uma incidência complementar, né? Seja ampliação, seja o que for. O que hoje em dia é muito pouco utilizada nesse sentido, porque a gente espera que todas as manobras que existem para exaurir aquela lesão seja feita no ato da admissão da paciente. Então, ela é utilizada salvo aqueles casos que a paciente se recusa a retornar ao serviço para fazer algum tipo de complemento. Então, aqui, só um resumo que já foi falado: categoria 1 e 2 normal, 3 provavelmente benigno, fazer de 6 em 6 meses até 2 anos, 4 e 5 fazer o estudo histopatológico, e 6 já tem a malignidade comprovada. Categoria 3 tem um risco de malignidade menor que 2%, o 4 aumentou de 3 a 94, quer dizer, abrangiu uma parte enorme, a gente tanto pode acertar o diagnóstico quanto errar. Categoria 5 é aquela que a gente já tem praticamente uma lesão maligna, mas que, para surpresa nossa, nunca é 100%, algumas lesões feias podem nos surpreender e vir com diagnóstico de benigno. Bom, então, quando nós formos realizar uma mamografia, o que precisa? Ler com atenção o pedido médico. Parece que quando a gente fala ler o pedido médico, brincadeira, mas não é. Muitas vezes, o que acontece? Ela pode estar indo fazer mamografia num serviço de alta resolução, o médico pedir uma mamografia digital. Ele pode querer pedir a mamografia digital e não a digitalizada. Tem que saber se o serviço oferece esse tipo de recurso. Ler com atenção se ele quer a mamografia, porque às vezes a paciente, no marcar, diz que é mamografia, quando chega no serviço é ultrassonografia. E eu sempre conto essa história porque, há uns anos atrás, a maioria dos serviços que nós tínhamos, quando era pedido uma mamografia que ela era particular, não se exigia pedido médico. Então, quando eu trabalhava com a Lucimar, no centro de mastologia, né, a maioria conhece, que foi um dos primeiros a fazer mamografia aqui no Rio de Janeiro, a paciente entrou, disse que ia fazer uma mamografia, fez a ficha, pagou, fez o exame, quando terminou, ela estava aguardando, foi liberada, ela disse: ué, mas cadê o médico para me consultar? Aí olharam e disseram assim: não, aqui nós só fazemos o exame. E aí ela respondeu: mas eu vim aqui porque eu quero emagrecer. E, na realidade, o que nós tínhamos ali do lado era uma clínica de endocrinologia. A paciente entrou no lugar errado, fez o exame de mamografia sem reclamar, e depois que ela se deu conta de que o exame não era aquele. Então, assim, a gente tem que ler o pedido médico. Analisar os exames anteriores e prestar atenção aos relatos da paciente. A importância da anamnese correta na mamografia. O que é a anamnese? É a entrevista realizada previamente ao exame, onde algumas perguntas são feitas com o intuito de conter informações que possam colaborar na análise da imagem adquirida. É uma das partes principais. A anamnese de cada pessoa corretamente influencia diretamente no resultado final do nosso laudo. É muito diferente para nós quando nós vemos uma lesão de uma paciente que não tem histórico de câncer de mama e a outra que tem histórico de câncer de mama. Muitas das vezes, somente por essa informação, nós tratamos completamente diferente o resultado que vai sair final desse laudo. E o que precisa para ter uma boa anamnese, né? Estabelecer uma boa relação técnico-paciente, satisfatório, mostrar atenção pelos relatos que essa paciente dá. A gente coloca aqui: nunca se apresse nem superficialize a anamnese, mas a gente tem que tomar cuidado também com aquelas que falam muito, ou seja, saber contrabalançar esse tempo. Ganhar a confiança da paciente para que ela diga o relato correto. Às vezes a paciente bateu a mama, às vezes ela foi espancada, tem pacientes que têm uma história particular, elas têm que ter confiança para contar aquilo, né? Nós temos casos de mamografia que apareceu o estilhaço de revólver,
e a paciente foi negando, até que ela disse que tinha tomado um tiro do marido anos atrás, mas ela tinha vergonha de relatar aquilo, só que aquilo estava aparecendo no filme e a gente precisava saber da história real. Então, nós temos que angariar a confiança e conseguir os detalhes necessários sobre cada sintoma, caso ela venha apresentar. É de extrema importância a anotação na folha de trabalho a indicação que está no pedido médico, lembrar sempre que nem sempre o que está no pedido médico é aquilo que a paciente fala. Às vezes, o pedido médico fala que a paciente está fazendo de rotina e ela tem uma queixa, ou muitas vezes, ao contrário, o pedido médico põe que ela tem um nódulo, que tem acompanhamento de calcificação, e essa paciente ela é assintomática. Isso daí faz diferença para nós, né? Muitos pedidos, inclusive hoje em dia, por questão de convênio para aprovar, então os médicos às vezes colocam alguma indicação clínica, mas que na realidade não existe. Bom, na anamnese, então, já foi falado, conferir o pedido médico, se a mamografia é bilateral, se já vem pedido alguma incidência complementar no pedido, que muitas vezes vem em indicação. Cumprimentá-la com um sorriso cordial, confirmar os dados da paciente, nome completo e telefone, conferir os dados preenchidos na ficha, dar as instruções sobre o exame, como já foi falado, perguntar se trouxe outros exames anteriores, mamografia anterior, ultrassonografia, ressonância magnética, conferir e anotar, porque a partir do momento que a paciente nos entrega um documento, ela vai exigir ele na saída, é claro. Muitas vezes, essa paciente nos traz uma mamografia incompleta, falta uma incidência, falta o laudo, traz o laudo de 2018, quando os filmes são de 2019, e se isso não for conferido no ato que nós pegamos o exame, se não for anotado e a paciente registrar, assinar, quando ela vier pegar, ela pode perfeitamente bem dizer que o exame dela sumiu dentro da clínica. E isso é uma responsabilidade enorme. Então, uma das partes principais que tem quando traz exame anterior, não só de abrir, mas de conferir o que foi entregue na nossa mão. Bom, se tiver mamografia anterior, como foi dito, colocar no negatoscópio para ver o tipo de mama, se a mama é densa, adiposa, pois isso daí vai ajudar muito no planejamento do que vocês vão fazer, né? De acordo com o ajuste do aparelho dedicado para cada mama. Verificar se tem incidências adicionais ou manobras que foram feitas, como foi falado anteriormente, principalmente se foram BIRADS 3, que ela esteja acompanhamento de lesão, ou caso seja uma lesão que acabou de ser retirada, nós também sempre damos enfoque naquela área pós-operatória, quando é o primeiro exame, para se certificar que foi totalmente retirado. E seguir a padronização de cada serviço. Isso aqui é o exemplo de uma ficha que nós temos, cada serviço possui uma ficha de anamnese própria, cada um cria, né? Mas as perguntas mais ou menos são de extrema importância e iguais para todos, que nós vamos ver a seguir. Só chamando a atenção aqui para esse manequim, que é muito importante para nós, porque cada marcação e lesão, cada marcação e cicatriz em área palpável vai ser marcada aqui e depois anotado por vocês o que foi marcado. Bom, então, dados pessoais, nome completo, endereço e telefone, importantíssimo a conferência dele, né? Nós temos exames que são feitos por computador e, às vezes, a paciente, na data de nascimento, quando vai sair, ela sai com 103 anos, com outro endereço e outro telefone. Então, é preciso, sem dúvida, conferir o nome completo da paciente, endereço e telefone. Lembrando que, hoje em dia também, muitos serviços pedem que, ao conferir o nome da paciente, vocês peçam, inclusive, a identidade dela. Por quê? Nós já tivemos mais de um caso de paciente que uma paciente foi fazer a ficha, fez a ficha, entregou o documento lá embaixo, tudo direitinho. Quando entrou na sala, não foi ela, foi a irmã. A irmã estava sem convênio e entrou para fazer o exame. Quando foi pedida a identidade, isso daí passou, e nós fomos pegar quando fomos olhar a mamografia 2 dias depois. Olhamos a anterior que ela deixou, a mama não tinha nada a ver com ela, ligamos para a paciente, e aí quando ela retornou, a gente falou que ia ter que repetir o exame inteiro para certificar que o exame era dela, e aí ela
nos contou que o exame anterior era o dela e o atual era da irmã, que a irmã estava sem convênio e fez no lugar dela. Então, assim, essas pegadinhas, por incrível que pareça, até hoje, mais do que nunca, né? Muita gente sem convênio tentam fazer, às vezes para ajudar alguém, mas isso daí a gente não pode compactuar. Data da última menstruação, importantíssimo, às vezes a paciente não menstruou um mês, tem risco de estar grávida, e é naquele momento ali do exame que ela se dá conta que a menstruação não veio, né? Então, uma vez não tendo essa data aqui de acordo, a gente suspende o exame. Menopausa, saber há quanto tempo essa paciente entrou na menopausa, né? Ou então, pelo menos, a idade para ela relatar. Fazendo só uma ressalva, aqui na última menstruação, nós desenvolvemos lá uma opção onde a paciente ela coloca que ela se responsabiliza de fazer, que às vezes ela se responsabiliza de fazer o exame, porque às vezes ela está entrando na menopausa, né, e não vai mais menstruar 1, 2, 5 meses e nem por isso vai deixar de fazer o exame. Então, normalmente tem essa opção e muitas vezes também, ela às vezes vai fazer um transvaginal logo depois, a gente põe para fazer antes para certificar que não tem suspeita de gravidez. Questionar a paciente o motivo pelo qual está fazendo a mamografia, é o que vai definir a indicação correta do exame. E as mulheres que fazem mamografia, elas são divididas em 2 grupos. São as pacientes assintomáticas, que é o exame que nós chamamos de rastreamento, que é o exame realizado para detecção precoce do câncer de mama. A paciente chega ao serviço sem sintoma nenhum, é aquela mamografia feita anual de rotina, e as pacientes sintomáticas que têm alguma queixa na mama. Então, rastreamento é dedicado àquela mamografia de rotina em mulheres sem sinais ou sintomas de câncer de mama. Quais são as indicações principais que nós temos? População em geral, como já foi falado, mulheres assintomáticas que não fazem parte do grupo de risco, mulheres que fazem parte do alto risco de história familiar, o que importa para nós diretamente é parente de primeiro grau, que é mãe, irmã e filha com câncer de mama, parentes de primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade e pai com câncer de mama, né? Nós temos as opções para a paciente colocar, às vezes ela tem uma prima, nós pedimos para que coloque, porque às vezes a paciente não tem mãe ou irmã, mas todas as tias, todas as primas, e aí a gente também começa a olhar com outros olhos, mas principalmente primeiro grau. Pré-operatório por mastoplastia é uma situação específica, sendo feita a plástica de redução ou de aumento, né, para implante de prótese mamária. Pré-terapia hormonal, específica para paciente que vai iniciar a reposição, sempre dizer para ela guardar o exame, principalmente trazer na próxima vez. E a mamografia diagnóstica é aquela mamografia realizada com mulheres que tenham algum sinal ou sintoma. Já são aquelas pacientes que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai se deter ao que a paciente vai nos falar. Então, essa anamnese tem que ser muito bem direcionada de quando começou a queixa da paciente, se ela consegue localizar, caso ela consiga localizar, pedir para ser colocado um marcadorzinho em cima, se for alguma área palpável, a gente deve palpar, ver se vocês conseguem sentir essa área também. Caso não consiga, vai informar somente na anamnese. Caso consiga, a gente pede que anote o relato dessa paciente daí, faça as incidências complementares e faça mais uma posição com uma marcaçãozinha em cima daquela área palpável por vocês. Os achados no exame clínico, né, o mais comum, quais são? O nódulo, que é uma lesão tridimensional, ou seja, aquela que na palpação nós sentimos uma bolinha, um tamanho e consistência variável, ela vai desde pequena até aqueles nódulos enormes. Espessamento muito comum de ver em pedido médico, que é uma região que fica mais endurecida do que o restante da mama, é extremamente importante, porque às vezes é o início de um câncer que não se traduz como uma imagem direta, mas sim indireta. E a descarga papilar e ferida no mamilo que vão acontecer. Quando se tem uma descarga papilar, é importante que a gente consiga sempre angariar uma história mais profunda, se essa secreção ela é espontânea ou não, ou seja, a gente sempre pergunta, sai no sutiã, acorda com a camisola suja, como que sai essa secreção? Essa secreção, qual é a coloração dela? Ela é clara, ela é escura, ela é de sangue? E se a paciente puder observar, muitas vezes não sai só por um ponto, sai por mais de um ponto, ou seja, são vários ductos que estão envolvidos. Então, o que nos importa são aquelas secreções que são espontâneas,
unilaterais, uniductal e que ela tem a coloração de sangue ou de água cristalina, como água de rocha. Ferida no mamilo, é uma erosão que acomete o mamilo, né? Pode acometer o mamilo e posteriormente a areola, ou ambos, ou somente um. Isso daqui é detectado na hora que vocês vão fazer o exame, né? Quando vocês olham a paciente, isso daí deve ser anotado na ficha, porque nem sempre nós vamos ter acesso a essa paciente a poder fazer a conferência do que foi escrito. Outras indicações ainda, controle radiológico, como foi falado, são aquelas pessoas que estão em controle de uma lesão, sempre olhar o exame anterior para poder fazer as manobras adicionais. Caso ela não leve, tentar exaurir o máximo que pode na análise do exame que foi feito por vocês, para poder, então, ser feita o complemento necessário. Resposta à quimioterapia neoadjuvante, aquelas pacientes que já têm o câncer de mama diagnosticado, fizeram tratamento de quimioterapia, estão fazendo uma outra mamografia prévia à cirurgia para saber se aquele câncer aumentou ou diminuiu. E imprescindível, nesse caso, ter a mamografia anterior, até para poder localizar a lesão. Para surpresa nossa, né, e para o bem da paciente, nós temos lesões que desaparecem completamente após a quimioterapia neoadjuvante, não tendo nem como localizar na mamografia atual. Então, se não tiver uma história muito bem colhida, a gente não tem como ajudar essa paciente, inclusive pode errar o laudo caso não venha a história dela por completo. Mama masculina, normalmente a mama masculina sempre, né? Quer dizer, sempre ele vem fazer porque ele tem uma queixa, a maioria das queixas é aumento da mama ou algum nódulo palpável, que sempre, na maioria, se traduz como ginecomastia, mas nós também pegamos câncer de mama masculino, apesar de ser a minoria, em torno de 1%, mas faz parte do nosso dia a dia ter esse tipo de paciente hoje em dia. E lembrar que a queixa de dor da paciente somente, sem sintoma, não representa nada que nos chame a atenção, podendo marcar simplesmente a mamografia como de rastreamento. Outras indicações ainda, pacientes que fizeram outro exame, ultrassonografia, ressonância e apareceu uma lesão, pacientes que fizeram biópsia com resultado benigno estão controlando, pacientes que fizeram biópsia com resultado maligno e está repetindo o exame, ou por erro de técnica, ou porque o médico quer um exame melhor, ou então porque é um exame mais perto daquela cirurgia, e paciente que fez mamografia em outra instituição e o médico não gostou e pediu que repetisse em outro serviço. Sempre anotar cirurgias, alterações cutâneas, mamilos que não perfilam, se fez ou se está fazendo radioterapia e se está fazendo o controle pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, são anotações importantes que fazem diferença no nosso, na nossa análise da mamografia. Nós precisamos saber todas as cirurgias que foram feitas anteriormente. Isso quer dizer, se foi retirada uma lesão, nunca esquecer de perguntar o que deu resultado? Foi benigno ou era câncer? Porque às vezes é um câncer e a paciente não nos relata. Alteração cutânea, nós vamos ver, sempre que tiver a marcar e anotar. Mamilos que não perfilam, tentar exaurir o máximo que puder o próprio posicionamento ficar da melhor forma possível. Mas tem alguns que fica muito difícil, acabam sendo previamente marcados. Se fez ou se está fazendo radioterapia, e se faz parte do tratamento, anotar quando que foi ou quando que terminou. Então, aqui, esse manequim foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, que é de grande importância, onde vão ser marcados, né, as lesões por vocês. Então, aqui um exemplo, né, marcando uma cicatriz, aqui um nódulo, área palpável pela paciente, sempre marcar nos quadrantes em que vocês estão vendo e na folhinha que vem logo abaixo aqui, para vocês assinalarem o que foi marcado. Foi uma cicatriz, essa cicatriz de quê? Foi de cirurgia, às vezes é uma cicatriz de queloide, de queimadura, enfim, às vezes não é cirurgia de mama, então nos relataram o que foi. Nódulo, área palpável pela paciente, sempre fazer o relato da forma melhor possível. Restrição física ou qualquer tipo de alteração que tenha restrição do exame, sempre anotar também. Pacientes, às vezes, que são cadeirantes, pacientes com marca-passo, com catéter, muitas vezes prejudica o posicionamento de alguma incidência, anotar isso na folha para que não seja pedido para repetir uma paciente que não vai responder melhor do que já foi feito. Novamente, aqui lembrando, a fichinha, então, com todos esses dados que foram falados por mim, manequim, preencher o que eu acabei de falar para vocês, marcador radiopaco em névoas, área palpável, cicatriz, ou anotar qualquer observação que tenha a mais. Bom,
Algumas alterações que obrigatoriamente são necessárias constar na anamnese, é isso tudo que nós vimos, faz uma diferença enorme para o nosso laudo. Então, aqui, algum exemplo, dando exemplo para vocês, realizada a mamografia, paciente com história prévia de câncer de mama na mama esquerda, nós vemos aqui a mama esquerda reduzida de tamanho, com espessamento com retração cutânea, com uma prótese parcialmente visibilizada subglandular, onde nós vemos aqui uma marcação radiopaca que foi previamente colocada nessa paciente, indicando, então, que onde tem esse espessamento, essa retração, corresponde à área cirúrgica dela. Que, se não tiver essa marcação, o que nós podemos pensar? Que isso daqui é um câncer de mama que está fazendo uma retração da pele. Então, a diferença que faz para nós, não só a história clínica bem polida, como o que foi marcado. Outro exemplo, mama operada, tá? Retirada de lesão benigna, porém com 2 cicatrizes em locais diferentes, 2 retiradas de nódulo em locais diferentes, também relatado na história clínica, retirada de nódulo. Sabemos, então, que essas marcações radiopacas correspondem apenas à cicatriz cutânea. Marcação radiopaca nos mamilos, aqueles que não conseguimos perfilar, que vocês não conseguem perfilar durante o exame, demonstrando, então, que foi previamente marcada, porque muitas vezes o mamilo ele acaba invertendo e pode se projetar no interior da mama, simulando, então, uma lesão de mama que, na realidade, é falsa e não verdadeira. Novamente, marcação em alterações cutâneas prévias, aqui em cicatriz. Quando tiver qualquer alteração da parte física da paciente, relatar também no laudo, porque nós não conseguimos, muitas vezes, ter acesso a essa paciente. Então, aqui nós temos uma paciente com uma simetria mamária, mama esquerda menor do que a oposta, né? Apesar de ter sido muito bem feito o exame, está muito bem puxado, mas ela possui uma mama realmente menor do que a outra, que pegou uma parte do pequeno peitoral lá atrás, então a gente tem certeza que a mama foi totalmente puxada. Síndrome de Poland, agenesia do músculo peitoral, essa paciente aqui, na hora de fazer a média lateral, muito bem posicionada, porém faltou a musculatura, mas foi anotado que era uma síndrome de Poland, a paciente não tem essa musculatura. Olha, Felipe. Esse caso daqui é um caso interessante, onde nós tivemos essa mamografia aqui, que foi prévia, tá? Essa mamografia aqui foi de 2 anos atrás e tinha uma do ano passado também, onde foi dado essa lesão aqui como nódulo, pedindo para se acompanhar esse tipo de lesão. A paciente foi fazer o exame este ano e, para nossa surpresa, quem fez o exame se deteve ao exame anterior e era uma lesão cutânea. A lesão foi previamente marcada e é claro que foi falado no laudo que essa lesão atual, que corresponde a um sinal, a um nervus cutâneo, correspondia ao nódulo previamente falado, ou seja, não tem absolutamente nada paciente a um exame normal. Outro tipo de marcação numa lesão posterior, mostrando, né, porque muitas vezes esses nódulos que ficam aqui atrás são nódulos altamente suspeitos de malignidade, mas uma vez marcado, corresponde a uma lesão cutânea. Bom, nesse tipo de exame daqui, feita a incidência média lateral oblíqua, foi detectado que tinha muito pouca musculatura peitoral, foi realizada nova incidência média lateral, para vocês verem aqui a diferença, né, de um exame que foi feito inicialmente e posteriormente repetido, a diferença de posicionamento, quanto nos faz enxergar muito melhor, pegar toda a mama, que é o que a gente precisa. Nesse caso daqui, a dobra da pele, o mamilo que saiu invertido, aqui atrás também, né, a pregazinha inframamária, ou seja, todas as alterações que não devem constar no exame. Faz complemento ou não faz? É o que nós esperamos, que vocês tenham sempre autonomia no serviço para fazer. Cada médico, às vezes, tem uma preferência de incidência, isso daí é passado previamente para vocês, mas vocês sempre saberem o complemento que deve ser feito naquele tipo de lesão. Nesse caso, feito um perfil, pois a lesão estava na parte medial, estava na parte central, então, para a gente poder localizar se ela é superior ou inferior, e feito uma ampliação, onde tinha um nódulo com calcificação no interior, e nós só podemos detectar as calcificações feitas nessa ampliação.
Outra mamografia com uma simetria aqui, novamente também um pouco de tecido aqui em cima, foi feita incidência complementar, onde foi dissipada esse tecido, provando ser um tecido remanescente. Novamente aqui, né, uma lesão aqui projetada na região central, fazer a médio, fazer o perfil, onde a incidência muda completamente de posição. Aqui ela estava no quadrante praticamente inferior medial, união dos quadrantes mediais. Após feito o perfil, nós conseguimos localizar essa lesão no quadrante superior medial, o que faz uma diferença enorme, podendo correlacionar com outros exames, caso venham a ser realizados, tipo mamografia ou ressonância. E aqui, já estou encerrando, foram algumas coletâneas que eu fiz dessa última semana. Eu trabalho nos dois mundos que eu chamo. Eu trabalho no mundo ideal, que é um mundo onde é feito o exame por vocês, eu faço a câmera clara, eu estou vendo o exame que sai na hora, eu vou ver aquele paciente, eu vou colher a história se eu precisar, eu vou fazer a ultrassonografia dessa paciente na maioria das vezes, então eu tenho um contato direto com ela, o que também me traz uma enorme segurança. E trabalho também no outro mundo, que é aquele mundo que eu não vejo a paciente, todos os exames que são realizados chegam para mim numa central de laudo e eu tenho que acreditar piamente, 100% na história de vocês, o que vai mudar completamente a abordagem do laudo. Então, assim, quando eu estou nesse mundo, eu digo, a Lucimar trabalha comigo, eu digo, eu fico muito chata, atacada, porque qualquer erro que tem, eu saio mandando foto, vou mostrar para vocês. São fotos de falhas, mas que o intuito é que a gente faça a correção, que as pessoas vejam que a gente está atenta e a diferença que faz para nós. Então, mostrando aqui o que eu falei para vocês, a paciente, isso daqui foi tudo dessa semana, a paciente marcou que tinha parente com câncer de mama, ou ovário, eu não sei, marcou sim quem foi, mãe, irmã, filha, eu não sei. E por acaso essa paciente tinha uma lesão, então me fez uma total diferença o não preenchimento correto da ficha. Só lembrando que onde eu trabalho, a rotina, a paciente colhe, ela pega essa folha antes de entrar, ela preenche essa folha, tá? E ela entrega na mão de vocês somente para ser conferido. Outros serviços, essa folha fica com a responsabilidade total de vocês, vocês que vão fazendo a pergunta. O exame que foi mandado para a central de laudo essa semana, quer dizer, a mama estava normal, mas nessa incidência daqui, a mama saiu reduzida. Com certeza, a técnica que fez não abriu o exame, não conferiu o que ela mesma fez, pegou, colocou no envelope e nos enviou dessa forma. Outra enviada esta semana, cadê a parte final da mama? Foi comida. Cadê a identificação da mama aqui à esquerda? Não tinha. Certamente outro exame que foi envelopado, sem ser previamente conferido após sido realizadas as posições normais. Aqui a radiografia veio tão transparente, olha, eu coloquei uma caneta aqui atrás, mostrando, isso daqui parecia mamografia de alta resolução, quando a gente estava com químico que estava velho, que a gente via. Então, isso daqui é falta de calibração, né? A gente não sabia ainda do que era essa semana, se era do mamógrafo, da impressão, mas, enfim, não era mamografia de alta resolução, jamais a gente pode entregar um exame desse padrão. Novamente, marcação previamente feita por quem fez o exame, está aqui, olha, essas marcações, porém, não foi dito o que, porém não foi falado o que nós tínhamos. E aqui, para encerrar, o último exame que foi também enviado, essa paciente daqui foi relatado que ela tinha um marca-passo, porém, em momento nenhum, justifica que a mama tenha ficado somente essa parte. Cadê o restante da mama, por mais mal localizado que o marca-passo estivesse, faltou um pedaço enorme para preencher. Novamente aqui enviado as incidências, incidência repetida, quer dizer, exames que não são conferidos, que é a etapa principal. Exame onde tinha essa tarja preta aqui posterior, enviado todo o dia feito assim, ninguém viu, tiveram que voltar todos. Essa faixa aqui no meio, o que é inadmissível. Então, o que nós esperamos é que a gente tenha um posicionamento correto e uma anamnese muito bem feita. A anamnese e o posicionamento são um passo obrigatório, onde a cordialidade, respeito e o interesse tem que ser o principal.
é fundamental uma boa relação técnico-médico-paciente. E o levantamento dos dados relacionados ao motivo pelo qual essa paciente chegou a nós é o que deve ser muito bem detalhado, porque faz uma diferença enorme no nosso diagnóstico. O exame com resultado correto é o que a cliente espera ao realizar a sua mamografia. Com prazo máximo de atendimento. Estou acabando. E a anamnese e posicionamento são parte fundamental desse processo. Nunca pensar, será que ia ficar boa essa incidência? Se parar para pensar dessa forma, por favor, repita, não faça. E será que dá para passar? É a frase que jamais devemos pensar. Então, esse conselho que nós damos, vocês sempre pensem, somos técnicas e não apenas técnicas, é o que faz toda a diferença para ser um profissional diferenciado, preciso, dedicação, estudo e amor. Obrigada.